Timóteo deveria, diga comigo, deveria observar. E uma das coisas que Paulo fez questão de repetir 2 vezes no texto, no capítulo 6, foi a piedade. Diga comigo, a piedade. Passaríamos a tarde toda para falar sobre o significado dela, mas vamos de uma forma objetiva, aplicativa na nossa vida. Piedade. Quando a Bíblia diz que grande é o ganho, a piedade é grande para nos fazer, ou o sentimento de piedade, ou ser piedoso, nos dá o direito de desfrutar da maior dádiva debaixo dos céus, que é o contentamento. A Bíblia diz que esta é uma referência que aponta para os santos. Quando você está vivendo uma vida de contentamento, uma vida de alegria, logo eu entendo porque no primeiro mandamento de Deus, antes de conceder a terra ao seu povo, no livro de Êxodo, e repete-se no livro de Deuteronômio, nas promessas, nas pronúncias das bênçãos, Deus deixou claro: e há de ser que se você não servir ao Senhor, o teu Deus, com prontidão de coração e devoção por tudo o que Ele vos tem dado, servirás aos teus inimigos, e para eles irá, e eles serão sobre vós. Ou seja, Deus já estava dizendo: se existe uma coisa que você não pode perder ao entrar na boa terra que eu tenho para te dar, é a prontidão de ânimo em me servir, em me adorar, em me buscar com alegria de coração. É isso que diz a Bíblia. Ao contrário, se acontecer de perder este contentamento, esta alegria de viver em prazer, a oportunidade de ser piedoso com tudo e com todos, a Bíblia diz que o contentamento nos é tirado. Não adianta ser um piedoso desalmado, não adianta ser um piedoso desequilibrado, você destruiria a si mesmo, diz a Bíblia no livro de Provérbios, e até o teu pão seria tirado das mãos e você teria que pedir para comer. Mas a Bíblia diz que Deus nos dá uma referência de equilíbrio quando Ele põe a palavra contentamento. Diga comigo, contentamento. E você vai notar que mesmo sendo um crente, que mesmo sendo um salvo, e até mesmo estando no caminho para ser salvo ou se tornar um salvo, você tem uma grande dificuldade, como eu e todos, para administrar em nossa vida o descontentamento. Você pode notar que há uma referência na Bíblia que diz que há 2 coisas que nunca pode cessar, e elas clamam de dia e de noite para que possam se contentar. A Bíblia diz no livro de Provérbios, salvo a memória aqui, se eu não me engano, capítulo de número 15, vamos à Bíblia para não errar, diga glória a Deus, não você erra e depois, pastor citou e errou. Vamos lá, a Bíblia diz que para o contentamento acontecer, nós precisamos entender um princípio. A Bíblia diz que tanto o que Deus tem para nos dar, como as bênçãos que Ele vai derramar, e já tem derramado em nossa vida, Provérbios 30, não é 15, o versículo que é 15 e 16, a Bíblia diz que a sanguessuga tem 2 filhas, é Adá e Adá, e estas 3 coisas nunca se fartam, acrescenta as 2, com a quarta nunca se dizem basta: a sepultura, a madre estéril, a terra que não se farta de água, e o fogo que nunca diz basta. Então o descontentamento na Bíblia, ele é revelado como se fosse um verme que suga, mas ele suga não aqueles que estão à sua volta, ele suga a você mesmo. A Bíblia diz que ele é comparado, o descontentamento que nos deixa à parte, fora das promessas de Deus, ele é comparado na Bíblia como uma sepultura, diga comigo, morte. Ela nunca diz basta. É comparado como uma mulher estéril que sempre vai estar na perseverança de gerar um filho, mesmo no seu esforço não poderá, porque ela está com a sua madre fechada.
A Bíblia diz mais, que é comparada, diga glória a Deus, como a terra que embebe a água. Você pode colocar toneladas e toneladas de água, você vai notar que passando o primeiro lençol, o segundo lençol de terra, ela vai dar água com água e não vai cessar. Você pode derramar bilhões e milhões de litros, a terra nunca vai dizer, pare de me dar água. E por último, a Bíblia diz que compara este sentimento ao fogo que queima. Diga comigo, que queima. E se nós precisamos agora entender neste princípio bíblico que Deus quer fazer através desta referência, é não somente lutar para que Deus nos encha de piedade, mas antes disso, pedir a Deus, eu preciso ser e ter uma vida piedosa para me contentar com tudo que está disposto, com tudo que o Deus poderoso disponibilizou para minha alma. E eu gosto de fazer uma referência para hostigar a nossa mente a pensar. Você pode notar que todo gordo ele quer ser magro, ele não se contenta, é verdade ou não? Você pode notar, todo baixinho ele mete tamanco, ele mete coisa de ver um homem. Eu quero comprar aquele sapato 7 centímetros. Eu perguntei para o dono da loja, tem? Ele falou, tem de 7 centímetros, tem até de 14. Falei, rapaz, ele falou, não, é que eu sou um pouco baixinho. Tudo que vai acrescentar na minha estatura me ajuda. Você pode notar que todo baixinho ele quer ser alto, todo alto ele quer ser baixinho, é ou não é? Você pode notar que toda pessoa loira ele quer ser moreno, todo moreno ele quer ser loiro. E quando não dá ele mete tinta, ele vai para o sol, ele queima, ele paga bronzeamento, ele faz os diabos. Ele não se contenta, é verdade ou não é? Você pode notar que você pode chamar aquela pessoa, felicitá-la, você vai presentear, dê uma bicicleta para ele, ele vai querer uma moto, dê uma moto, ele vai querer duas, dê uma duas, ele vai querer vender para comprar um carro, dê um carro, ele vai querer outro carro, ele não vai nunca estar contente, ele nunca vai estar contente. Isso no âmbito natural, mas a Bíblia diz que este desejo do nosso coração, ele nos põe exatamente nesta questão quando ele não está focado em Deus, porque em Deus a Bíblia assim manda, nunca se contentar com o que você tem, porque se hoje você tem um nível, amanhã você pode ter mais, você pode estar melhor. A Bíblia diz, se hoje você recebeu um dom e uma dádiva, amanhã você pode buscar que Deus vai te dar um caminho mais excelente, e você sempre vai estar na presença de Deus, buscando e se preparando para Ele. Mas a Bíblia diz que quando isso se inverte e nós deixamos o reino terreno invadir as questões do reino celestial na nossa vida, nós vamos passar a viver, mesmo como crentes, mesmo sendo tementes, mesmo tendo alcançado piedade, nós vamos começar a viver as nossas vontades e preso em nós mesmos não vamos ter contentamento. Tem pessoa que você pode dar dinheiro, ele pode ganhar dinheiro, ele passa a vida toda trabalhando, se esforçando, guardando dinheiro, mas ele nunca está contente. Quanto mais ele tem, mais ele quer. Quem já notou? Não tem um freio. É como a sepultura, ela nunca diz não. É como a terra, ela nunca fala para de dar água. É como o fogo, ele pode jogar que eu vou consumir, eu vou derreter, vai acabar em nada. Mas por que acontece isso? E nesta guerra desenfreada, as pessoas estão perdendo as suas almas, estão perdendo a sua vida e estão perdendo até o que Deus deu. Mas por quê? Aonde é que a gente se perdeu? Diga comigo, quando deixou a piedade do Senhor e quando se apegou a outros costumes. Nós estamos vivendo um perigoso tempo em que a sociedade e a cultura dela tem uma missão, é a destruição de todos os nossos bons valores e costumes.
E quando falo de bons valores e costumes, você pode englobar tudo aquilo que está ligado à tua salvação. E a missão do diabo é roubar de nós estes costumes santos e bons para nos levar à destruição. Mas olha o que a Bíblia diz. Livro de Hebreus, capítulo de número 13. Quem é de Deus, diga glória a Deus. Sejam os vossos costumes sejam os vossos costumes contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. O que o escritor do livro de Hebreus está nos dando como tesouro, ele está deixando claro que se eu quero entrar no reino de Deus e não ficar nesta terra, diga comigo, os meus costumes devem ser sem avareza. Irmãos, e eu vou dizer para você, a coisa mais difícil de você vencer não é o adultério, não é a mentira, não é a fornicação, é a avareza. Porque é algo que atua diretamente na sua vontade, no teu coração, e que Deus te dá graça e revela aonde está, mas quem tem que arrancar é você. Ninguém pode se desprender dela a não ser você mesmo. E como há uma exposição superficial da avareza e seus costumes, muitos deixam passar desapercebido, e o inimigo consegue se infiltrar para roubar o direito daquela pessoa de estar em alegria e em contentamento diante de Deus. Agora, como que eu faço, pastor, para vencer este poder deste reino de trevas? Estabelecer uma mudança nos meus costumes. Diga comigo, viverei. Mais alto, diga comigo, viverei sem avareza. Quem quiser ostentar, que ostente, meu irmão. Quem quiser gastar com a sua ostentação, pode queimar todo o dinheiro que tem. Nós vamos viver e estabelecer um princípio para dizer ao próprio Deus que nós não somos daqui. E você diz assim: este vai ser o meu princípio, a minha visão. Diga comigo, nada trouxemos para este mundo, manifesto é que nada poderemos levar dele. Se você estabelecer este princípio, diga comigo, nada do que eu tenho é meu, não é teu. A Bíblia diz no livro de Lucas capítulo 18 que você é um administrador de Deus, um mordomo. Seja fiel ou infiel, você tem sobre você a mordomia. Nada é teu. Este corpo não é teu, esta vida não é tua, esta casa não é tua. Nada do que você tem é teu, a não ser os seus próprios pecados, próprios erros e consequências das escolhas que você faz. Ao contrário, fora disso, nada é teu. Diga glória a Deus. E quando eu estabeleço isto, de que nada é meu, este corpo eu não posso levar. Ah, como eu gostaria de entrar com ele. Quem gostaria de entrar com ele? Tem pessoa que fica até com medo. Meu Deus, aonde vai dar essa mensagem? Misericórdia. Misericórdia. Se nem o corpo que você cuida, que você apacenta, que você alimenta, que você sustenta, é teu, é simplesmente de Deus, como diz a Bíblia em livro de Coríntios 7, 1 Coríntios 7, que é simplesmente trono de Deus para ele operar. Como eu vou viver a vida? Diga comigo, com total desprendimento de tudo. Se você não estabelecer este princípio, você vai viver apegado a coisas, você vai viver apegado às pessoas, você vai viver apegado a isso, aquilo, a princípios, a crenças, e você não vai se apegar ao único que pode te salvar, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que se deu a si mesmo para nos levar para a sua glória. E uma coisa fica muito clara depois que estabelecemos a mudança dos nossos costumes. Diga comigo,
costumes mudados, visão desprendida de tudo e de todos. Irmãos, como é bom e como Deus prova o nosso coração para saber se você está apegado a este mundo ou não, para saber se você está preparado para subir ou não. E às vezes Deus prepara toda esta situação para te provar que você não pode levar nada, que você não é dono de nada e que você não é nada, que a única coisa que você vai levar são as obras, aquelas obras que em Deus você conseguiu realizar para a glória do seu nome. Se você estabelecer esta visão de que nada poderá entrar no lugar que o Senhor abriu por meio do seu próprio corpo, você vai viver sem angústias. 98% ou 99% das suas tristezas e ansiedades vão ser vencidas. Esta semana chegou uma senhora em minha casa, minha esposa ligou e falou: Kleber, está aqui na porta da tua casa, da nossa casa, da casa que a gente comprou, uma perita, e ela quer entrar e diz que se eu não abrir a porta, a polícia, ela vai chamar, porque é um direito dela, porque ela quer tirar foto de toda a nossa casa, porque a nossa casa foi dada dentro de um processo, pela associação que nos vendeu a casa, foi dado como base de penhora. Aí eu disse assim: não, dentro da minha casa não. Rose, passa para ela. Eu disse: senhora, se a senhora quiser entrar dentro da minha casa, terá que ser com a polícia. Ela disse: seu Kleber, é um direito meu, eu sou uma perita. Eu falei: mas como que a senhora quer entrar dentro de um lugar que eu paguei, que eu provei que é meu numa escritura, que eu provei segunda vez que é meu através de um registro? Será que não é um engano? Será que ela disse: não, o senhor precisa entender, a partir do momento que eu estou na porta da tua casa, significa que eu tenho direito para entrar, e nada do que está dentro dela é teu. Eu disse: rapaz. Eu falei: rapaz, que coisa. Nem terminou, nem começou, e já começou pela minha casa. Aí eu entrei e falei: então, senhor, eu preciso falar com a senhora. Mas eu desliguei, e aí no meu coração, pastor Carlos Alberto ficava: é meu, é meu, é meu. Eu tenho a fatura de pago, eu paguei, eu registrei no meu nome, é meu. Eu dizia: Satanás, você não vai entrar na minha mente, é meu. É meu, eu paguei, eu registrei, está no meu nome. De repente eu ouvi uma voz suave que veio como uma brisa dizendo: nada é teu. Nada é teu. Por que você está se angustiando por coisas que eu quis te dar? Nada é teu. Deus falou comigo: esse corpo não é teu, essa vida não é tua, você não manda em nada. Que toda a sua vida seja gasta e usada para administrar como mordomo os bens que eu quero te dar. E se eu quiser te dar e te tirar, isso não pode te angustiar. Você está comigo, eu estou contigo, e você não pode temer o que te possa fazer os homens. Enfim, move-se os advogados, acessa-se a lei, apresenta-se os documentos, põe a matrícula e o recolhimento de ITB, todo aquele processo que você já sabe. Aí eu fui para casa e comecei a pensar. Eu disse: imagine se fosse verdade que essa casa não é minha. Eu disse: imagine se fosse verdade todo o tempo gasto, todo o tempo trabalhado, todo o dinheiro guardado, todo o esforço para poder pagar, e chegar alguém na porta da tua casa e dizendo: eu vou entrar, porque nada é teu. Estou citando para você um exemplo que aconteceu, não é paródia, aconteceu. Mas daquilo Deus me deu uma experiência tão tremenda, e naquele momento a angústia foi embora, a ansiedade foi embora, a dúvida que queria dizer que eu não tinha direito nem de viver no que é meu foi embora, e eu entendi. Agora eu sei qual é o meu procedimento e como eu tenho que viver aqui, como se tendo tudo, mas não se apegando a nada.
Não, se vai glorificar, que seja com glória. Se eu quero viver o direito de ter a minha entrada na glória, eu tenho que aplicar este princípio. Diga comigo: nada levaremos desta vida. Nada, nada, nada. E eu preciso aceitar esta verdade, de que eu tenho tudo, mas tudo não é meu. Que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm, e eu não tenho liberdade para me meter em tudo que eu quero, nos assuntos que eu quero, nos temas que eu quero, porque se eu fizer isso, eu vou perder a minha salvação e o direito de viver ao lado do desejado da minha alma. Então esta é a visão que cada um de nós devemos sair. Se eu estou me preparando para subir, se o rei está voltando e nós somos filhos e servos dele, nós temos que estabelecer esta vontade, este querer na nossa própria alma. Tudo foi dado por Deus, é meu, mas não me apegarei a nada. Diga comigo: não me apegarei a nada. E tem pessoas que estão sofrendo, estão morrendo, estão perecendo, mesmo tendo a Bíblia nas mãos, porque se deixaram prender, porque se deixaram se apegar, perderam aquela vida de piedade, de simplicidade, perderam aquele direito até de prosperar e desfrutar da prosperidade da vida que Deus lhe dá, porque eles se deixaram prender. Quando a Bíblia diz que Deus pede Isaque para Abraão, e ele vai até o Moriá, ele externa a sua fé, dizendo: nós vamos adorar e nós vamos voltar. Mas Deus não deu para ele ali o que ele queria. A Bíblia diz que ele subiu e Deus não deu resposta. A Bíblia diz que ele pôs lenha sobre o altar e Deus não quis falar. Mas a Bíblia diz que quando ele levantou o seu cutelo para imolar a Isaque, o anjo bradou e falou: para, Abraão, não. Mas que Deus é esse que manda fazer e depois manda parar? Ele disse: agora eu sei, no teu coração não te prende mais Isaque, não te prende mais o amor que você tem por ele. Agora verdadeiramente sei que você acaba de estabelecer o amor a mim mais do que por ele. Deus estava tirando do coração. E para isso, nós precisamos conviver com entregas. As entregas têm os seus níveis. Para Abraão foi Isaque. A Bíblia diz que para Raquel foi a sua condição dentro de casa. A Bíblia diz que para o jovem rico foi os seus bens. E às vezes você tem a oportunidade de ser provado no coração nas pequenas coisas. Não para ser envergonhado, mas para ser abençoado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Às vezes Deus quer tirar do nosso coração o que está nos prendendo, o que está nos matando, o que está nos separando dele, porque Ele não quer que você fique. Ele não quer que você se perca. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então eu venço tudo isso através da minha, diga comigo, entrega. Quem se entrega hoje ao reino de Deus e à sua justiça? Mas vai ser uma entrega parcial, vai ser uma entrega momentânea, vai ser uma entrega como daquelas que nos seus níveis é dado como primeiro degrau, ou você vai fazer uma entrega total? Tira tudo de mim, Senhor, e mesmo assim eu te glorificarei. Arranca tudo aquilo que está me separando, e eu te louvarei, como Jó louvou no capítulo de número 1, a partir do versículo 22, dizendo: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei. Sabe o que é isso? Entendimento do reino. Diga comigo, entendimento do reino. Se você não aplicava essa realidade, você vai começar a viver de emoções.
Você vai começar a viver de meias verdades. O evangelho que você está recebendo é puro. A palavra que você está recebendo é genuína. Pode não ser agradável para você, mas é libertadora, mas é transformadora, mas te prepara para entrar na glória que está proposta em Cristo Jesus. E Ele está voltando. Nas tuas entregas você está voltando para Ele ou não? Irmãos, e não existe maior libertação para a alma, para o nosso ser, do que você aprender a se entregar. Você imagine que difícil para Pedro, depois de lançar a rede e arrancar 153 grandes peixes, e o Senhor começar a dizer: e agora, o que você vai fazer? Peixe eu já te dei, pão você já comeu. Você vai aos peixes ou você vem a mim? Como você vai sair daqui, Pedro? Eu vou sair contigo, você vai sair sendo o meu amigo, ou você vai nas suas dificuldades voltar de novo para o mar? Diga comigo: eu não posso voltar. Diga comigo: eu não posso voltar. Agora eu quero te perguntar: Deus tem te sustentado ou não tem? Deus tem te cobrido ou não tem? A sombra no onipotente tem te cobrido ou não tem? Deus tem te sustentado ou não tem? Então por que você vai viver uma outra visão que não seja o evangelho? Então por que você vai aceitar no teu coração outra revelação que não seja para a eternidade? No que isso vai te ajudar? Será que você não entende que o diabo quer te arrancar da presença de Deus? Será que o diabo não quer arrancar teu carro, a tua casa? O diabo não quer isso. Ele quer arrancar a tua fé, Ele quer arrancar a tua comunhão, porque se você continuar na fé e na comunhão, nada poderá te abater nesta caminhada. Você vai chegar até a glória. Então, seja o que for que nós tivermos que entregar, aqui para o Senhor nós vamos fazer como entrega. Eu não sei se é Isaac que está te atrapalhando para amar a Deus sobre todas as coisas. Eu não sei se é a fadiga do que você está tendo, do dinheiro guardado, das coisas que você quer ter, das coisas que você não conseguiu obter. Eu não sei o que está te causando e despertando ansiedade. Mas uma coisa eu tenho para te falar. Hoje, esta palavra foi dada para te transformar. Transforme os seus costumes. A partir de hoje, que os seus costumes sejam sem pretensão, seja sem avareza, mas seja de uma entrega de todo o coração, porque isso é o suficiente. Quem entendeu, diga glória a Deus. Faz um teste com você mesmo. Esta semana eu fiz um teste. Eu falei para um parente meu, disse assim: rapaz, prepara para mim, manda um valor assim, seco e assado. Pum, ele mandou. Depois ele ligou preocupado, falou: por que você pediu, Kleber? Eu falei: porque eu quero testar o meu coração. 3 dias depois ele ligou e falou: Kleber, restituição do valor, venha. Isso não foi dado, isso não é presente. Que dificuldade de tornar aquele que deu. Esse dia eu cheguei para um rapaz e ele disse: pastor, estou passando por isso. Eu falei: tome lá, meu irmão, receba. Depois você, como sentir? Nós não vamos estragar a nossa comunhão por causa de dinheiro, não. Mas chegou o dia, eu liguei para ele e disse: irmão, chegou a hora de tornar para a fonte que acabou de te dar. Sabe o que ele falou? Ih, rapaz, nem te conta, hein? Rapaz, entrei numa luta. Eu falei: não, fica tranquilo, irmão, eu já sabia. Ele falou: você sabia porque você fez? Eu falei: não, só queria experimentar se era só eu ou você, ou se é um problema de todos. Por que você está citando isso? Deus te deu a vida. Olha a dificuldade de tomar esta vida para tornar para Ele. Deus te deu tudo. E a única coisa que Ele requer é que você aceite a viver esta verdade do Evangelho, para que você não se perca. E mesmo assim nós encontramos dificuldade. E mesmo assim nós encontramos dificuldade. Mas nesta tarde é momento de vencer estas dificuldades. Quem quer se entregar genuinamente para Ele, corpo, alma e espírito, mas também o teu bolso.
Que tem pessoas que ele entregou para a obra do Senhor, corpo, alma e espírito, mas não toque no bolso dele, não toque na vida dele, nos bens dele, que ele chama a polícia. Se você focar qualquer outro argumento que vai terminar nos bens, ele diz: aqui não tem nem pão seco, quem dirá almoço. Não se converteu, não entendeu o que é contentamento, não entendeu o que é piedade, não entendeu o que é o Evangelho. Evangelho não é receber.